Ler filosofia não vai te tornar uma pessoa mais feliz. Eu diria até que pelo contrário, né? É só você pegar uma das frases mais famosas desse cara aqui, e ele fala que se você olhar demais para o abismo começa a olhar de volta para você. E o Nietzsche é um cara que realmente ele tentou encontrar a verdade dele, ele foi até as últimas consequências disso, e acabou que ele acabou encontrando. Só que justamente ele olhou tanto para o abismo que o abismo olhou de volta para ele. E ele acabou tendo um colapso nervoso, passou os últimos anos dele numa cama. Mas aí você pode se perguntar, mas então a gente não deveria ler filosofia? Para que serve essa vã filosofia? Filosofia não vai me tornar uma pessoa melhor? Ou mais inteligente? Ou se eu puder falar que eu li todos esses livros, mesmo que eu não tenha entendido nada, eu não vou parecer mais legal para os meus amigos? Mais cool, mais hipster, mais inteligente mesmo? Vai. Vai, se você decorar algumas frases-chave e puder fazer algumas citações, para os leigos você vai parecer mais inteligente, sim. Mas mais feliz, se você realmente entender algumas das coisas que esses caras falam, provavelmente mais feliz você não vai ficar, não. Agora, a felicidade é o valor mais importante da vida para você? Porque aí a gente entra num conceito que eu sei que é muito demonizado hoje em dia e em alguns momentos com razão, mas a gente entra naquele conceito da Matrix, o filme Matrix, que tem muito a ver com esse aqui. Não é esse aqui. Não é esse aqui também. Mas é desse cara, o mito da caverna de Platão, né? E a Matrix, com aquela metáfora da pílula azul e da pílula vermelha, que eu sei que muita gente hoje em dia vê uma conotação muito negativa por causa, né, de todo mundo, da Red Pill, Black Pill. Mas ler filosofia tem a ver com isso. Né, a pílula vermelha seria a pílula do conhecimento, a pílula de você abrir os olhos e ver a realidade como ela realmente é. Você poder ver além dos símbolos projetados na parede da caverna do Platão, você poder realmente ver a realidade, né? Além das ideias, conceito, do mundo das ideias. Descartes falava também sobre isso, né? Além do Platão, ele acabou levando, né, para uma versão um pouco mais moderna disso, do mundo das ideias e de você ter aquele gênio malvado que tenta te enganar o tempo todo, você não sabia o que é realidade, o que não é. Aquela coisa, penso logo existo, ou eu só posso existir se eu pensar. Enfim, depois de dar uma viajada aqui, voltando para o conceito da pílula vermelha, pílula azul, a questão de você se tornar mais feliz depois de ler um livro de um cara como Nietzsche, sendo que ele próprio não foi uma pessoa exatamente muito feliz, pelo menos não para os padrões de hoje em dia. Justamente você ler esse tipo de coisa vai te abrir muita cabeça. Porque, para começo de conversa, pelo filtro do efeito Linde, os livros que surgiram, os livros que sobraram dessa época, os livros de filosofia, ou os grandes clássicos da literatura, todos os livros velhos que a gente ouve falar até hoje, que as pessoas falam, nossa, esse livro é um clássico, esse livro é maravilhoso, eles são bons. Porque os livros que não eram bons ficaram pelo caminho. Ninguém fala mais neles. Da mesma forma, se você pensar também, esse monte de livro de autoajuda que a gente tem hoje em dia, a grande maioria, daqui a 10 anos, vai ser irrelevante. Então você pode pegar uma lista de best-sellers, se você pegar uma lista de 10 anos atrás, boa parte daqueles livros ninguém fala mais. Se você pegar de 20 anos atrás, 50 anos atrás, mesma coisa, mais ainda, vai filtrando, vão ficando só os melhores. Ou pelo menos assim, os que foram mais bem propagandeados, né? Mas alguns acabam sendo achados depois de um tempo.
Mas no caso de um Nietzsche, por exemplo, num caso desse aqui também, que com certeza você já ouviu falar, do mito de Sísifo, né? Esse é o livro do Camus sobre isso, que na prática ele nem fala muito do Sísifo em si, daquele mito da mitologia grega, do cara que tem a sina de todo dia ele tem que levar a pedra para cima da montanha, e aí no final do dia a pedra escorrega de volta e ele tem que levá-la no dia seguinte e fica nesse eterno vai e vem, meio que quase que nem um eterno retorno do Nietzsche também, né? Só que no livro em si, ele usa isso de pano de fundo, mas ele quase não fala do Sísifo em si. E é engraçado até que você lê um livro desse, tem muita metacognição, metalinguagem, ele fala muito. Eu pegando aqui, ele fala do Nietzsche, ele fala do Kafka, aqui Dostoiévski. Por exemplo, ó, todos os heróis de Dostoiévski se questionam sobre o sentido da vida. Nisto são modernos, não temem o ridículo. O que distingue a sensibilidade moderna da sensibilidade clássica é que essa se nutre de problemas morais, e aquela de problemas metafísicos. Nos romances de Dostoiévski, a questão é colocada com tal intensidade que só admite soluções extremas. A existência é enganosa, ou é eterna. Ou seja, você existia ou não, ou o problema existia ou não é mentira, ou é eterno. Né? Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Se Dostoiévski se contentasse com essa análise, seria filósofo. Ou seja, ele não se contentou. E aí vem um outro ponto também, que muitos dos livros de literatura clássica, um livro que nem o próprio Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Victor Hugo, Shakespeare, vários desses livros muito antigos, ou antigos, que a gente conhece até hoje, que a gente ouve falar, se você parar para pensar bem, eles são muito mais filosóficos do que muitos livros de filosofia até. Se você para ler esse livro aqui, que muitos dizem, né? Acho que até o próprio diria que é a obra-prima dele, Os Irmãos Karamazov, a obra-prima do Dostoiévski. E é um livro enorme. Essa versão aqui tem umas quase 800 páginas. E não são letrinhas miúdas, não. São letrinhas até que razoáveis. É um livro enorme que demora para engrenar. E que cada personagem é meio que um arquétipo de uma corrente de pensamento da época. Então são 3 irmãos, ou 4, mais o pai, e cada um pega um pouco uma corrente de pensamento. E ele acaba usando os personagens e o pano de fundo da história como um jeito de mostrar a própria filosofia dele, a própria filosofia do Dostoiévski. E a mesma coisa com Machado, a mesma coisa com qualquer grande autor ou autora do passado. Em todo livro de ficção bom, você vai conseguir notar isso, se você realmente parar para pensar. Se você realmente prestar atenção, além do óbvio, né? Aquela coisa, né? O essencial é invisível aos olhos, blá blá blá, Pequeno Príncipe. Ai, um livro, Pequeno Príncipe. Uma bebida, Skol Beats. Aquelas coisas, né? Mas enfim, esse também não era o ponto. O ponto, voltando à questão da felicidade, à questão da filosofia, eu acho que tem um overlap muito grande, né, uma intersecção muito grande entre as pessoas que gostam de filosofia e de alta literatura, que em média são mais inteligentes que a média, claro, porque para você conseguir ler e entender um livro desse, ainda que assim, esse aqui é só meio chato em alguns momentos, né? Não, tá, eu tô subestimando. Eu ia falar que ele não é tão difícil de entender assim, mas na verdade ele é, sim, porque você entender a história básica de um livro desse é uma coisa. Agora, você entender a filosofia por trás é outra completamente diferente. E eu também não vou falar que eu entendi completamente, porque com certeza se eu ler de novo eu vou entender outras coisas, e se eu estudar, além da leitura, ver aulas sobre, né, pessoas que realmente estudaram sobre, eu vou descobrir outras coisas ainda.
Então tem essa também, né? Aquela coisa, um homem não passa duas vezes no mesmo rio, porque tanto o rio quanto o próprio homem vão ser diferentes depois de um tempo. E meio que é a mesma coisa. Se você pega um livro bom, não tô falando esses livrinhos, a empregada, Crepúsculo, não tô falando essas coisas. Você pega um livro bom, um livro clássico, justamente, que passou pelo filtro. Quer dizer que ele durou, que as pessoas ainda acham relevantes depois de muito tempo. Você lê hoje, você lê daqui 5 anos, você lê daqui 10 anos, daqui 15 anos, cada vez você vai ter uma leitura diferente. Mas voltando pro overlap, né, das pessoas inteligentes e que gostam de filosofia, eu acho que além disso tem um overlap relativamente grande, principalmente quando você para pensar sobre essas grandes questões e pensar sobre a finitude da vida, sobre como no grande esquema, né, das coisas a gente é muito pequeno, né, aquela coisa que a nossa vida é meio que... É como se fosse um grãozinho de poeira em todo o espectro do tempo. Se você pegasse uma grande ampulheta e a nossa vida é só um grãozinho de areia naquela ampulheta gigante. E que se a gente parar para pensar que o universo é infinitamente gigantesco, é incomensurável, é impossível da gente sequer compreender quão grande o universo é, e pensar que a gente está numa pedra relativamente pequena, girando a milhares de quilômetros por hora nesse universo. É assim, é muito louco você pensar em tudo isso, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar um sentido para a nossa vida, principalmente se você acreditar que nem o Nietzsche postulou que Deus está morto, ou seja, não era nem Deus em si, né? Era a ideia de Deus, o conceito da religião e como ali no pós-revolução industrial, meio que o dinheiro, o capitalismo acabou assumindo o mesmo teor que as pessoas colocavam na religiosidade, em Deus, e meio que por isso que ele falou, né, que Deus estava morto. Então, se a gente, mesmo para as poucas pessoas que realmente têm uma vida espiritual e tal, que realmente levam a sério essas coisas, que são poucas, mas para a grande maioria das pessoas, realmente meio que virou uma bagunça. Virou uma bagunça, porque antigamente era muito fácil você saber o que é o certo ou errado, né? Qual que é o seu propósito na vida. E claro que muitas vezes era muito fácil de você manipular as pessoas com isso, né? Já não, o mundo bom não é agora. Agora você é um peão aqui no fieldo dos outros, mas o mundo bom vem depois, tá? Depois que você morrer, você vai pro céu. E nossa, lá vai ser muito bom, lá vai ser o lugar top pra você. Então, com certeza, a religião foi muito usada para manipular as massas. E hoje em dia ela perdeu um pouco esse lugar, né? Voltou um pouco mais pro pão e circo. Outras coisas são usadas para manipular as massas, inclusive as próprias redes sociais, inclusive televisão, acho que vai perdendo um pouco da primazia, esportes ainda, bastante, dependendo da pessoa, né? Mas aí tem outro conceito também, que é desse livro aqui, que é importante, que acho que relaciona muito, eu acho que eles se casam muito, na verdade, eles conversam muito entre si, que é aquela coisa de se Deus está morto, então tudo é permitido. Que tem a ver com isso, de você não ter um conceito claro de moralidade, de o que é certo, o que é errado, né? No mundo moderno, meio que cada um tem a sua própria ideia de moralidade, o que é ético, o que não é. Então, acaba sendo difícil às vezes, porque realmente tem muitas coisas que realmente, se você parar pra ver, meio que não tem um certo, um errado tão definido, né? Se você não estiver fazendo mal pros outros, qual que é o problema de você fazer alguma coisa? Mas às vezes você tá fazendo mal, mas não tá percebendo, e para muitas coisas você realmente não está fazendo mal. Os outros que estão se doendo por alguma coisa que você está fazendo, e eles que estão fazendo mal a eles mesmos. Mas enfim,
como a gente não tem mais uma régua muito clara de moralidade, o que é certo, o que é errado, fica mais difícil. E aí vem a questão, né? Tudo é permitido e acaba que você acaba dependendo um pouco da régua de cada um, né? Ou pelo menos que as pessoas absorvam ideias do que é ético, do que é moral, de todo o zeitgeist coletivo, da cultura, né? Tanto do que vem da família, do que eles veem em filmes, em livros, em vídeos da internet, onde quer que seja hoje em dia. Mas para fechar, e voltando para o conceito de que a filosofia não vai te deixar mais feliz, eu acho que nem eu falei, o tipo de pessoa que gosta de filosofia e gosta dessas grandes questões e fica se perguntando sobre essas coisas e pensando e matutando, é um tipo de pessoa que tende naturalmente a ser mais questionadora, a não se contentar tanto com as respostas prontas que as pessoas vão dar. Não tem como você mudar o mundo, não tem como você mudar uma corrente de pensamento, né, o mainstream dos pensamentos das pessoas, se você não for assim. Se você não fizer que nem o Zaratustra nesse livro e for pro alto da montanha e ficar lá anos longe do resto da civilização para você poder meditar e pensar e chegar às novas conclusões. É que nem o Moisés também na Bíblia, né, indo pro topo do monte para receber as tábuas das regras, dos mandamentos de Deus. Mais ou menos essa ideia, né, de você precisar se isolar do coletivo para poder encontrar as respostas que viriam de Deus, ou do seu instinto, ou do seu eu interior, da sua versão mais alta. Mindfulness. Mas independente de onde você acha que vem essas respostas, quando você volta para a sociedade, quando Zaratustra desce o monte, ou Moisés, ou você mesmo, se você for ficar um mês numa cabana no meio da selva, sozinho, você vai mudar muito o jeito que você vê o mundo, o jeito que você encara a sociedade, o jeito que você encara a relação com os outros. E você se colocar nesse papel é a questão da Red Pill. É a questão de você olhar o mundo com outros olhos. Agora eu não vou nem entrar no juízo de valor de que você está olhando com os olhos certos. Que você pode abrir os olhos e continuar olhando por um ângulo completamente errado. Não é essa a questão. Mas você está olhando diferente. Você está diferente do que seria o Blue Pill, do que seria a versão do coletivo mais que as pessoas estão mais propensas a aceitar, porque elas viram na Bíblia, ou viram na TV, ou onde quer que seja. Então você vai ter uma visão diferente. Só que você tendo uma visão diferente, você vai sofrer mais também. Porque muitas vezes você vai se ressentir de coisas que você vê que estão erradas, ou que você acha que estão erradas, mas as outras pessoas não veem. As outras pessoas acham que para eles está tudo certo, para eles está top, para você não tá. E aí, um filósofo, que a vida dele é isso, que o trabalho dele é isso, é ficar pensando como que os tempos são líquidos, como que as relações são líquidas, como que as coisas já não valem mais nada, é ficar pensando no valor das coisas relativo entre si ou entre o valor de cada coisa já foi, como a gente considerava o valor de cada coisa diferente do que a gente considera hoje. Então todos esses conceitos que você começa a pensar, se você vai atrás de ver filosofia, de ler os grandes clássicos e de pensar na vida mesmo, não vão te deixar mais feliz. Provavelmente, pelo contrário. Pelo menos por um tempo, a tendência é que você fique mais infeliz. Que você fique mais reflexivo, que você se sinta um pouco como um estrangeiro
sabe? É que nem quando você vai passar um tempo fora do país que você nasceu e aí você mora fora 2 anos e você meio que chega num ponto que você não cabe nem no país de origem e nem no país para onde você se mudou. Você acaba ficando meio num limbo eterno e pro resto da sua vida vai ser assim, porque você tomou a proverbial pílula vermelha, você viu algumas coisas que as outras pessoas nunca viram e nunca verão, que estão erradas ou que poderiam ser diferentes, poderiam ser melhores. E isso se aplica a tudo na vida, você começar a ganhar mais do que o resto da sua família, mudar de bairro, você vai ter uma visão diferente do mundo do que as pessoas que continuaram naquele bairro. Isso vale para qualquer coisa. E é engraçado, né? Voltando até para a questão do Nietzsche, assim, eu juro que eu vou encerrar logo esse vídeo, porque se começar a pensar, tem tanta coisa, isso aqui dá tanto pano para manga, que poderia ficar horas e horas falando sobre isso. Mas, voltando sobre essa questão, é como quando uma pessoa vira vegana, por exemplo, e aquilo se torna a religião dela. Né? Porque como Deus está morto, você acaba encontrando alternativas. Pode ser o comunismo, pode ser o anarcocapitalismo, pode ser religião, outra religião, né? Você veio de uma e você vai para outra. Pode ser o veganismo, pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser consumismo, pode ser querer viajar a todos os países do mundo para tentar se encontrar, pode ser qualquer coisa. Então você vai inventar um novo Deus para sua vida, porque Deus está morto, Deus coletivo está morto, então você acaba encontrando uma nova forma de se encontrar, um novo lugar para você colocar aquele espaço, que agora eu esqueci quem que foi o cara que falou essa frase, que era que todo mundo tem um buraco do formato de Deus ou do tamanho de Deus para ser preenchido no coração. É alguma coisa assim essa frase. Se alguém lembrar qual que é a frase certa e o cara que falou, por favor, comenta aí. Mas é meio que isso, sabe? A gente meio que tem isso inerente ao ser humano. E não necessariamente a gente vai preencher com uma religião ou com o conceito de Deus mesmo, mas vai acabar encontrando outros conceitos para meio que virar o pai ali de todos os conceitos, virar o seu Deus. Mas para finalizar, eu sei que eu falei de vários assuntos, acabei juntando filosofia com literatura, com um pouco de crítica social, talvez, não sei. Mas qual que é a alternativa, né? Se você não for atrás de buscar o conhecimento, que foi algo que o nosso grande e eterno ET Bilu nos disse que a gente tinha que fazer, qual que é a alternativa? Você prefere sair da caverna e ver o que realmente está provocando aquelas sombras? Ou você prefere ficar olhando para as projeções da sombra na caverna? E ainda, sabe o que é pior? Muitas vezes você vai achar que você saiu da caverna, você vai achar que você está vendo a verdade, que você está vendo o mundo utópico das ideias do Descartes ou do Platão. Só que na verdade não. Na verdade você está vendo uma outra projeção, é como se fosse um iceberg de projeções, meio que como se você fosse passando de nível, passando de fase, e aí você vai cada vez mais encontrando novas projeções. E talvez tenha sido isso que aconteceu com um cara que nem o Nietzsche, que é a questão de olhar para o abismo. Você vai olhando para o abismo, e aí talvez aquele abisminho, né, você tá em cima da cama e você tá olhando para baixo. Esse abismo da altura da cama ali, de sei lá quanto que tem isso aqui, 70 centímetros, sei lá, fica muito pequeno. Então você vai para um abismo de 2 metros, de 10 metros, de 100 metros, e talvez uma hora o abismo fique tão alto, tão grande, que você não consiga resistir à tentação de pular para dentro do abismo. Espero que você tenha gostado. E
Comenta aí, o que você acha sobre isso? Se ler filosofia, se ler a grande literatura vai te deixar mais feliz ou não. E depois que você comentar, eu vou deixar um videozinho aqui que eu acho que você vai gostar também. Na verdade eu não sei, eu vou mandar o YouTube escolher. Valeu, tamo junto. Tchauzinho do nosso amigo Doguinho.